pessoal, nessa aula a gente vai aprender a equacionar uma reta a partir de um ponto e um coeficiente angular. Então olha só, essa aula aqui é muito importante, tá? Porque ela te dá a fórmula mais poderosa para a gente conseguir equacionar retas de forma muito rápida, tanto na geometria analítica, quanto na parte de funções, como em qualquer coisa que tu quiser fazer. Então olha só, gente, a gente tem aqui um planinho cartesiano, tá? E assim como em todas as outras aulas lá, né, tanto na parte de funções de primeiro grau, quanto agora, né, quando a gente precisava equacionar uma retinha, a gente tinha dois pontos, né, e a partir deles a gente pode calcular um coeficiente angular, faz ΔY sobre ΔX e tal, tal, tal. Agora é o seguinte, eu vou partir do princípio, que tu sabe muito bem, que o nosso coeficiente angular A é igual à variação de y sobre a variação de x, ou seja, quem está de pé sobre quem está deitado. Tá? Isso aqui vem lá da parte de funções do primeiro grau. Como eu tenho dito desde o começo desse curso de geometria analítica, é muito importante que tu saiba bem a parte de funções, senão tu vai trancar nessa parte aqui, que nem é a parte mais importante da matéria. Então olha só, o que nós fazíamos, né, lá atrás? A gente pegava as coordenadas do ponto da frente, as coordenadas do ponto de trás, fazia subtrações, a divisão, chegava no coeficiente angular. Agora eu vou propor uma coisa que é um pouquinho diferente para vocês. Repara o seguinte, eu vou chamar esse daqui, né, esses valorzinhos que a gente encontrou, tá, de coordenadas para A e para P, do seguinte. Nós vamos dizer que o nosso ponto A ele está localizado em AX, ok? Que é a coordenada x do ponto A, e em AY, ok? Mas a questão agora é a seguinte, se a gente tivesse aqui um ponto P, né, que é exatamente aqui, ou seja, 2 e 3, sabe-se lá qual é as coordenadas, a gente faria a subtração e encontraria, né, o nosso coeficiente angular. Ao contrário disso, gente, o que eu vou fazer? Eu vou dizer para você que a gente não sabe aonde que está esse ponto P. Ele está em um determinado x em um determinado y. Em outras palavras, o ponto P pode estar aqui, ele pode estar aqui, ele pode estar aqui. A gente não sabe ainda quanto que ele vale. A gente sabe apenas o quê? Que onde a gente for colocar ele, nós vamos criar uma reta, tanto para baixo, tanto para lá. A reta parte de A e vai até P, seja onde ele estiver. Então olha só, gente. Como é que a gente vai desenvolver esse nosso coeficiente angular, o cálculo do nosso coeficiente angular, se a gente não sabe quanto é que vale nem x nem y? Vamos deixar indicado, né? Então olha só, se eu quiser saber, né, quanto é que vale essa medida aqui, esse pedacinho aqui, o que eu tenho que fazer, né? Porque eu quero calcular o nosso coeficiente angular, eu quero equacionar essa reta que a gente nem sabe onde é que está ainda, né? Então olha só, a gente vai pegar a medida desse pedacinho. Quanto é que é a medida desse pedacinho? É o y menos o AY, ok? Então, olha só, se a gente quer saber o tamanho desse outro pedacinho aqui, o que a gente vai fazer? Esse pedacinho vai ser o quê? Todo o valor de x menos o AX. Todo o valor de x menos o nosso AX. E repara, gente, o que a gente vai encontrar daqui para frente? Equacionando isso, a gente vai fazer o quê? Nós vamos chegar aqui. O nosso A vai ser igual a quanto? Ele vai ser igual a variação de y é y menos AY. A variação de x é o quê? X menos AX, ok? Então, olha só, se a gente passar isso daqui, né, multiplicando, porque a gente tem o A aqui do lado, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a parte de baixo multiplicando para a gente ficar com uma cara um pouquinho mais bonita. A gente vai multiplicar para cá, né, vai ficar x menos AX, que é igual a quanto? Y menos AY. E aqui, gente, nós acabamos de deduzir uma das fórmulas mais importantes para equacionar retas, uma das fórmulas mais poderosas, simples assim, simplesmente, né, dizendo que, poxa, a gente não sabe onde é que está esse ponto P. Ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, ele pode estar em qualquer lugar. Depois que eu fixar, beleza, está ali feita a nossa reta. Então, olha só, basicamente, o que a gente precisa para equacionar uma reta, então? Nós precisamos de um coeficiente angular e de um ponto de partida. Se a gente for trazer essa fórmula aqui para a nossa notação real, né, para a nossa notação de livros, enfim, como é que isso aqui fica? Nós vamos ficar com A, que multiplica o x menos quem? O nosso AX é o quê? É a coordenada x de um ponto inicial, certo? Então ele é o nosso
x0 é o x onde está começando. Isso aqui vai ser igual a y menos quem? O nosso AY, que é o quê? É o y do nosso ponto inicial, é um y0. Reconheceu agora ou lembrou essa fórmula de algum lugar? Que bom, tá? Porque daí essa fórmula aqui é a fórmula que a gente utiliza para tudo. Se a gente for trazer, né, para a notação dos livros e tal, como que fica, né? Geralmente se escreve um pouquinho invertido isso daqui, né? Simplesmente coloca o y para cá e, em geral, livros chamam em geometria analítica coeficiente angular de m. Lembra lá, nas funções a gente sempre trabalhou com coeficiente angular sendo igual a. Na geometria analítica eles tratam o coeficiente angular mais como m. É só notação, tá? Não te assusta porque isso aqui não tem nenhuma diferença. Então, gente, olha que legal, a gente acabou de deduzir, né, uma formulazinha de um jeito bastante simples. Então, olha só, esse exemplo que a gente tem é o seguinte, né? Digamos que eu tenho um ponto A, 2 e 1 e o coeficiente angular menos 1 e eu quero criar a equação dessa reta. Como é que eu faço? A gente vai fazer o quê? Y menos quem? Y0, que é o y do ponto, que vale quanto? Que vale 1. Isso aqui vai ser igual ao m, que é menos 1, que multiplica quem? X menos o x0, que é o x do ponto, que é igual a 2. E, portanto, está aqui a nossa equação de reta. Gente, simples assim, muito rápido de fazer. Tu pode trabalhar um pouquinho para chegar na equação reduzida, na equação geral, como a gente vai ver nas aulas em sequência. Mas isso daqui já configura para ti uma equação de reta. E isso aqui é muito bom, tá? É uma fórmula muito, muito poderosa. Digamos então que a gente tenha 2 pontos e a gente queira equacionar ela. Como é que a gente faz? Se a gente for fazer, a gente precisa do quê? De um coeficiente angular e de um ponto inicial. Então, olha só, como é que a gente providencia o nosso coeficiente angular? Nosso coeficiente angular é variação de y sobre variação de x. Vamos lá, variação de y. 4 menos 1, 4 menos 1. 4 menos 1, dividido por quem? 7 menos 1. 7 menos 1. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 3, dividido por quem? 7 menos 1, que é 6. Isso daqui vai dar 1 meio. E agora? A gente tem que escrever dentro da nossa fórmula, né? Que é o y menos y0. E agora fica a pergunta, né, gente? Poxa, quem é o ponto que eu vou usar se eu tenho 2? Eu tenho o A e eu tenho o ponto B. O ponto B ele é um pouquinho mais para frente, né, do que o ponto A. Será que o A é mais inicial do que o meu primeiro ponto? Do que o nosso ponto B? Não, tá? Nessa formulinha aqui, gente, vocês têm que reparar o seguinte: qualquer um dos pontos que esteja sobre a reta, ele é igualmente suficiente para que a gente possa equacionar dentro dessa nossa equação. Então, olha só, se a gente colocar o ponto aqui e disser que o coeficiente angular está para lá, beleza, está aqui. Se disser que o ponto começa aqui e o coeficiente angular está para lá, a gente vai para lá também. Então, gente, tanto faz, né? Tanto faz qual é o ponto que tu vai utilizar como ponto inicial. Isso é uma coisa que o pessoal acaba tendo um pouco de dúvida, mas na prática é muito fácil. A gente pode equacionar tanto com B, quanto com A. Então nós temos aqui A, que vai ser o quê? Y menos 1, que seria o quê? Igual ao nosso coeficiente angular, né? Aqui a gente pode até colocar como sendo M, né? O A é igual ao nosso M lá de cima. Então nós vamos ficar com y menos 1, que é igual a quanto? Igual a 1 meio, x menos x0, que é x menos quanto? X menos 1. Isso daqui tem que ser obrigatoriamente igual do que se a gente tivesse, né, a nossa reta ela vai passar exatamente pelo mesmo lugar do que a reta que a gente coloca, né, que a gente passa mais pra frente ali. Certo, gente? Então, olha só, dessa aula, o que tem que ficar para vocês? O que tem que ficar para vocês é realmente essa equação aqui, e eu espero realmente que vocês tenham entendido como que a gente conseguiu deduzir essa nossa equaçãozinha aqui, porque ela é muito importante, e se tu entendeu como é que ela é deduzida, ótimo, tá? Tá sabendo muita matemática. Certo, gente? Muito obrigado e até logo!